A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 32. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Nós terminamos o capítulo de ontem falando sobre o temor do Senhor, ou temor ao Senhor. O que é temer a Deus? Que a Bíblia fala tanto sobre temer a Deus, temor do Senhor, temor ao Senhor. Nós precisamos amar a Deus, ter um coração que ama a Deus. Então, o capítulo de hoje, o capítulo 11 de Deuteronômio, fala que nós devemos amar o Senhor. E o que é amar? A expressão de amar é obedecer, é guardar os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Tudo isso é sinônimo. Preceitos, estatutos, juízos e mandamentos. Obediência. O que importa para nós? O que Deus acha, o que Deus pensa. A gente está agradando a Deus, a gente obedece a Deus, a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça, porque amar não é algo de falar que ama. Ah, eu te amo. Claro que é bom, é agradável ouvir, eu te amo. Mas tu tem que expressar este amor. Então aqui tá bem claro. Ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem. Então, amar e guardar os mandamentos, amar e obedecer, tá casado, tá unido, é junto, faz parte de um combo, entende? O Senhor amou, por isso ele morreu no nosso lugar. Foi por amor que Jesus morreu. Foi por amor que Deus enviou Jesus. O apóstolo João diz: não amem de palavras, não amem de língua, e eu digo de blá blá blá, de conversa fiada. É muito fácil ficar falando, mas e colocar em prática. Decidir amar no dia a dia, servindo, obedecendo, guardando. É isso que Moisés está falando para o povo. Amem o Senhor. Guardem os mandamentos. 2. Considerem hoje e não me dirijam aos filhos de vocês. Olha o que ele vai dizer. Que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Esse povo que está ouvindo isso não viu e também não aprontou o que o povo aprontou. Os pais deles morreram no deserto porque eram murmuradores, rebeldes, teimosos e medrosos, quer dizer, eles não tinham fé em Deus. Eles não acreditaram nas promessas, na palavra de Deus. Então agora Moisés está falando para quem? Para esta geração que vai adentrar a terra. Eles são adultos. Eles vão ter direito à escolha. Eles vão poder usar a sua liberdade. Mas olha o que ele diz. Eles não conheceram, nem viram a disciplina, a justiça do Senhor. O pai que ama corrige seu filho. E o que aconteceu? Esse povo pecou e foi corrigido. Morreram no deserto. Eles foram objeto da ira de Deus. Sofreram a disciplina e a justiça de Deus. 3. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó,
rei do Egito, e contra toda a sua terra. Lembra quando a gente estava estudando o Êxodo? Era uma briga, era uma guerra, uma luta entre Deus e Faraó, entre Deus e o Egito, entre Deus e os deuses, as divindades, os falsos ídolos. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considere o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Então, o que Moisés está fazendo aqui? O que eu disse que ele ia fazer, que ele ia recapitular, né? Que ele ia retomar, que ele ia resumir tudo que a gente tinha estudado, tudo que ele tinha escrito e vivido. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Ele está sempre mencionando, relembrando fatos ocorridos, o passado. E aqui ele fala, Datã e Abirão. Temos vídeo no canal, que a terra engoliu. Moisés relembra os feitos do Senhor, os sinais, os prodígios, as maravilhas, as obras. E isso é uma lição para nós. Eu tenho que lembrar de tudo que Deus já fez por mim. Tu deve lembrar o que Deus já fez. Porque às vezes tu tá hoje, no presente, com um desafio tão grande. Tu tá tão oprimido, tão apertado, tão sufocado, tão sobrecarregado, que tu esquece que Deus já te salvou, que Deus já te livrou, que Deus já te perdoou, que Deus já te abençoou, que Deus já te socorreu, que Ele já te deu vitória, e que coisas que eram gravíssimas, importantíssimas, hoje tu olha para trás e tu diz, meu Deus, Cândida, que fiasco, nada a ver, foi tudo resolvido. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é bom. Então, é um exercício de fé relembrar os feitos, as obras, a intervenção do nosso Deus nas nossas vidas. 8. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. Aqui eu vou parar. Desobediência é pecado. E o que acontece com o pecado? Ele nos adoece, nos envelhece. O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando tu tá em pecado, quando tu tá em desobediência, em rebeldia, tu tá fraco, tu enfraquece. Por que a gente conclui isso? Porque olha o que tá dizendo aqui, ó. Guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Então, o contrário também é verdadeiro. Se tu não guardar os mandamentos, tu vai ser fraco. Por quê? Se tu guarda os mandamentos, tu é forte. Nenhuma acusação, nenhuma condenação. Tu não tá devendo nada. Tu tá em obediência. O temor do Senhor, né? Tu vai ficar forte, fortalecido. A alegria do Senhor é a nossa força. E como é que eu vou ter alegria no Senhor? Quando eu tô perdoada. Quando eu não tô devendo nada. Quando eu tô em paz com meu Deus. Quando o Espírito Santo produz amor, alegria e paz. Quando tu tá unido, ligado com Deus. Vamos de novo. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes.
Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Toda vez que a Bíblia fala em terra que mana leite e mel, ele está dizendo o quê? Bênção, abençoada, próspera, rica, boa, agradável, aprazível, formidável, perfeita, maravilhosa, tudo de bom. Isso é mana, leite e mel. E aqui a gente vê, ó, obediência também nos dá vida, nos dá longevidade. Obediência é um estilo de vida. Tu quer obedecer, tu quer conhecer a palavra, tu quer conhecer a verdade, tu quer conhecer os juízos, os estatutos, os mandamentos, a aliança, a verdade, os decretos, as instruções. Tu quer saber o que Deus quer de ti, o que tu vai fazer, o que tu vai dizer, tu te submete. Isso é obediência e isso é um estilo de vida. Porque tu não é obediente hoje e daqui uma semana tu não é. Não, tu quer ser obediente. Tu vive na obediência. Tu desenvolve a tua salvação com temor e tremor. O que quer dizer isso? Obedecendo. Porque não é fácil obedecer. Obedecer exige, é sacrifício, é renúncia. Tu paga um preço para obedecer. E eu tô querendo que vocês entendam essa questão da longevidade. Eu quero fazer esse estudo. A Bíblia fala, a gente vê muito em Provérbios, mas e Eclesiastes também. A gente vê que Deus, do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre a vida, a longevidade. Porque essa pessoa, ela escolhe todos os dias da sua vida obedecer. E Deus acrescenta vida, uma vida boa, longevidade. Começa obedecendo teu pai, começa obedecendo a tua mãe, começa obedecendo teus professores na escola, obedecendo a lei, a polícia, o agente de trânsito, obedecendo as regras, os combinados, os acordos, obedecendo a palavra de Deus. Isso é verdade. Pessoas que têm um estilo de vida idôneo, íntegro, honesto, correto, elas se deparam com a palavra de Deus, elas recebem a mensagem do Evangelho com muito mais alegria. Sabe quando encaixa perfeitamente? Então, porque a pessoa não é rebelde, não é teimosa, não é obstinada, ela é obediente. E obedecer é prova de amor, de fidelidade, de amizade, de inteligência, de sabedoria. Tu ter uma inclinação para fazer o que é certo, o que é reto, o que é correto. E isso tu aprende desde criança. Então, é isso que Moisés está falando aqui nesses 2 versículos. Se tu guardar os mandamentos, tu vai ser forte e Deus vai prolongar os teus dias na terra. E tu vai ser abençoado. 10. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Prestem bem atenção. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente. Olha só, desde o princípio até o fim do ano. Quando nós estudamos os livros proféticos, nós vimos que Deus delimitou, demarcou, estabeleceu os limites geográficos da Terra Santa, da Terra Prometida, do seu pedaço de terra na terra. Nós vimos, ele foi específico. E aqui
neste trecho de Deuteronômio está sendo dito com todas as letras que a terra de Deus, a terra santa, a terra prometida, a terra de Israel, ela é uma terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Não brinca. Não brinca. Israel é o povo de Deus, mas Israel é a terra de Deus. É esta terra que Deus cuida. Deus é o guardião de Israel. Os olhos de Deus estão sobre Israel, desde o princípio até o fim do ano. Todos os dias Deus cuida. Quem abençoa Israel será abençoado. Quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado. E aí ele fala do Egito, e eu não posso omitir. Eu preciso falar para vocês sobre o Egito. O Egito, a fortaleza soberana, soberba, orgulhosa, insolente, arrogante, que se achava fértil, né? Imbatível, vitoriosa, e usa todos os sinônimos para mostrar que eles estavam acima do bem e do mal. Para tu entender a potência que era o Egito. E aqui Deus está falando o quê? Que aquela terra do Egito, ela era tão fértil, ela era tão próspera, que eles plantavam e com o próprio pé eles faziam. A terra era tão fácil de trabalhar. Aí tu vai pro deserto, tu vai para um lugar cheio de pedra, tu vai para um lugar cheio de montanha, que depende da água do céu. Olha o que diz: bebe a água da chuva dos céus. E aqui no Rio Grande do Sul segue chovendo. Então o que acontece? O Egito tinha o Nilo, e nós vimos rios no plural, açudes, canais. Lembra quando a gente estudou isso? Muitas porções de água que faziam com que a terra fosse fértil, próspera. Lembra dos pepinos, dos melões, de tudo que tinha no Egito? Então Deus está dizendo para vocês: não vão para um lugar que é igual ao Egito. Facinho. Não, vocês vão ir para um lugar que vai exigir de vocês montes e vales, altos e baixos. E não vai ter rio, açude, água, coisa. Não, tu vai depender de Deus. Tu vai depender da chuva que vem dos céus. Tu vai depender da bênção de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Que quando tu entrega a tua vida para Deus, quando tu entrega a tua vida para Jesus, quando tu renuncia o teu eu, tu passa a depender de Deus para tudo. E tu vai depender de Deus no alto e no baixo, no monte e no vale. Com água ou sem água? Com abundância ou com escassez? E aí vem essa pérola: é terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Deus cuida de Israel. Deus cuida de mim, Deus cuida de ti, Deus cuida do seu povo. Mas Ele também cuida daquela terra, porque Ele escolheu. Vocês conseguem entender isso? Dentre todas as terras, Ele escolheu aquela. Por isso é terra santa. Por isso é uma terra prometida. Por isso é uma terra sagrada. Por isso ninguém consegue tirar, ninguém consegue destruir. Não existe na história da humanidade um povo que ficou sem terra, sem nação, sem país e não desapareceu. E mais do que isso, voltou para o seu território original. E é uma potência, e é abençoado, e resiste. E aí tu olha para o Egito, que era uma potência,
que era soberbo, que era orgulhoso, insolente, fértil, tudo isso. Quem é o Egito hoje? Tu já viu os índices do Egito? Tu já viu o que aconteceu com o Egito? A palavra de Deus não mente. É só tu ver o que aconteceu com o Egito 2025. Quem é o Egito? Pesquisa, vê as posições, os índices do Egito e olha Israel. Olha para o tamanho do território, tamanho geográfico de Israel, para o povo. O Egito faliu, parou no tempo, estagnou, porque Deus disse que ia fazer isso. A gente estudou, nós estudamos aqui. Deus disse que ia humilhar, que ia dobrar Faraó. Ó, o exército, tudo, tá aqui, acabamos de ver, os carros de guerra, os cavalos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então a vitória do povo de Deus é o nome de Deus. E Israel prosperou, porque os olhos de Deus estão sobre Israel. Deus cuida de Israel. Deus prometeu e Deus cumpriu e está cumprindo e ainda vai cumprir muito mais. 13. Tô certa? Ai, meu Deus, onde que eu tô? 13, certo? Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma. Já falei para vocês que esse é o versículo principal, assim, temático de Deuteronômio. Amar o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Então, o que acontece? Este povo sabia que ia ter muito tempo sem água e que tinha que depender das chuvas dos céus, das bênçãos de Deus. E sim, se eles fizessem tudo que Deus mandava, o que Deus ordenava, eles iam ter as chuvas e eles iam recolher o cereal, o vinho, o azeite. E os campos iam ter pasto para os gados e eles iriam comer e se fartar. Amém. Mas o que aconteceu? Com o passar dos anos, dos séculos, das décadas, dos dias, os tempos, foi criado em Israel uma técnica chamada gotejamento. E isso proporciona que eles não percam literalmente nenhuma gota dessas chuvas abençoadas que Deus manda. Mesmo quando faltam, né, as chuvas, quando não chegam as chuvas, eles têm gotas, gota sobre gota. Eles recebem diariamente gotas sobre gotas. E isso produz fertilidade, fruto, fartura, abundância. 16. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. O coração é enganoso, então a gente tem que vigiar. Não confia no teu coração. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova. A terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Então, não obedeceu, tu vai experimentar a ira, a fúria, a raiva, a cólera, o ódio, o fogo consumidor, a destruição por parte de Deus. Tu vai ser objeto da ira de Deus. Isso vale para todos nós. Por isso que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar, para aplacar a ira de Deus. 18. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que seja por frontal entre os olhos. Nós já vimos isso, né? A importância de ter a palavra de Deus no nosso ser, no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente.
Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Lembra que nós já estudamos esse texto, ele está sendo repetido. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então, isso aqui é uma promessa de Deus. Tu vai guardar a palavra? Tu vai cumprir? Tu vai obedecer? Pois bem, eu vou te dar vida, e vida longa, e vida próspera, e vida abençoada. 22. Porque, se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos, o que eu falo do andando? É perseverando, caminhada, jornada, dia a dia, mês a mês, ano a ano, é uma vida, é um estilo de vida de obediência. Andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a ele. O Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém, olha o que está escrito, ninguém poderá resistir a vocês. Ninguém, quer dizer nenhuma nação, nenhum vizinho, nenhum poder, nenhum rei, nenhum governo, nenhum inimigo poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. Então a promessa é clara. Para os filhos de Deus é vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, em Deus, com a palavra de Deus. E ninguém poderá resistir a nós. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Então, se Deus coloca diante de ti a bênção e a maldição, é para quê? É para tu olhar? É para tu escolher. Se tu vai escolher, é porque tu tem liberdade. Se tu tem liberdade, é porque tu tem livre-arbítrio. Se tu tem livre-arbítrio, é porque tu é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Tu tem uma mente, tu tem pensamentos, tu tem opinião, tu tem escolha. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, o dia, a noite, a luz, as trevas. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim, que era o monte do significado, Monte dos Gafanhotos. Vocês pronunciarão a bênção sobre o Monte Gerizim e a maldição sobre o Monte Ebal. Ebal era nu descoberto. Então, estes montes estão do outro lado do Jordão. Lembra do Jordão? Sussurro, corre firme, desce em direção de... Na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, na planície, em frente de Gilgal. O que é Gilgal? Círculo de pedras, liberdade, escolha. Junto aos carvalhais de Moré, na primeira chuva ou mestre. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Então, a obediência ia fazer com que Israel
fosse guardado, protegido, cuidado, que nenhum inimigo, nenhuma nação, nenhum governo iria fazer mal, ninguém poderia resistir a Israel.